Falar agora de eleições 2016, vamos falar com Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa está lá no Tribunal Regional Eleitoral e conversa com a gente a respeito de prazos. Os candidatos têm direitos, os eleitores também têm direitos e obrigações e alguns desses direitos já estão aí à disposição dos eleitores. Elivaldo Barbosa, candidato já não pode mais ser preso, Elivaldo. Mais uma vez, boa tarde, Joelson. É isso mesmo, são os prazos, é a legislação eleitoral em vigor e sendo cumprida rigorosamente. Estou aqui ao lado para dar mais explicações sobre o assunto com o juiz auxiliar da Corregedoria Eleitoral aqui do TRE, Tiago Brandão, que fala para a gente sobre esse e outros assuntos. A campanha eleitoral, da propaganda, rádio e TV, termina na quinta-feira. É o fim da campanha também, doutor Tiago? Boa tarde. Boa tarde. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, o último dia para sua realização, para a realização de comícios, para a realização de debates, é a quinta-feira. A partir da sexta-feira, as atividades políticas já são bem mais reduzidas, né? Na sexta-feira ainda se permite a propaganda paga em jornais impressos, né? E já no sábado só se permite caminhadas, passeatas, carreatas, veiculação de carro de som e distribuição de material. Já no domingo, no dia da eleição, nenhum tipo de propaganda eleitoral é permitida. O que se permite no domingo é o que se chama de livre manifestação individual do eleitor. O eleitor colocar algum objeto no seu vestuário, portar algum objeto que denote qual a sua preferência de voto, de candidato. O que não pode haver, por exemplo, aglomeração entre eleitores, né, porque pode configurar boca de urna. Nenhuma forma de tentar influenciar o voto de outro eleitor se admite no dia de domingo. O eleitor que não compareceu ao levantamento biométrico feito com prazo dado pela Justiça Eleitoral pode participar da eleição? Se a zona eleitoral do eleitor participou por esse fenômeno chamado revisão biométrica e o eleitor não compareceu no prazo de chamamento, o título do eleitor foi cancelado, ele não vai ser habilitado a votar. Ele tem que, assim que seja reaberto o cadastro eleitoral, a partir do mês de novembro, ele tem que procurar o cartório eleitoral para restabelecer a regularidade da sua inscrição eleitoral. E o candidato com registro indeferido, mas que continua na campanha, poderá ser votado normalmente, mesmo com registro indefinido e ainda sob júdice, com recurso a ser analisado ainda? O candidato que recebeu uma decisão judicial desfavorável ao seu pedido de registro, a legislação permite que ele continue fazendo campanha regularmente, por sua conta e risco. O candidato pode, junto com a sua assessoria jurídica, pode estar convicto de que vai reverter aquela decisão. Por isso, continua em campanha, né, faz propaganda normalmente, seu nome pode ir para a urna normalmente, o eleitor pode comparecer no dia da eleição e votar no candidato. Agora, aqueles votos dados para aquele candidato só serão contabilizados para os devidos fins se aquele recurso que ainda está pendente ele conseguir sair vitorioso. Do contrário? Do contrário, no dia da apuração e da votação, esses votos aparecem juntos com os votos nulos, né? Se posteriormente o recurso seja infrutífero, não logre sucesso, confirma-se a decisão que negou o registro de candidatura, aqueles votos serão colocados como votos nulos. Gelson, o doutor Tiago está à sua disposição para a pergunta aí do estúdio. Bom, doutor Tiago, boa tarde. Eu queria saber do senhor, em relação ao cidadão, o eleitor, até que dia se pode fazer campanha política, até que dia o eleitor pode receber candidatos em casa, até que dia se pode fazer atos de campanha e também como é que fica a história da lei seca. Existe ainda esse impedimento até o dia das eleições ou perto do dia das eleições para consumo de bebidas alcoólicas, doutor? Bom, Joelson, muito obrigado pela pergunta, porque traz o verdadeiro protagonista da eleição para o nosso debate, que é o eleitor, né? O que cabe ao eleitor nessa reta final, nesses últimos dias? Uma redobrada atenção no que tange a propaganda eleitoral, né? A propaganda eleitoral é aquela atividade dos candidatos, dos partidos, das coligações que ela se dirige ao eleitor para conquistar seu voto. Então, o eleitor deve ficar atento a esses últimos dias de propaganda eleitoral, para definir seu candidato, para estudar a respeito de quem seja o candidato que mereça a confiança do seu voto, o que ele já fez no passado, o que ele promete que vai fazer se vitorioso no seu mandato e, principalmente, se aquilo que ele está prometendo é algo que ele consiga fazer para aquele cargo que ele concorre. Então, nesses últimos dias de propaganda, o eleitor deve estar bastante atento e principalmente no
dia da eleição, o eleitor deve se imbuir do sentimento cívico de cidadão, compareça à sua sessão eleitoral e exerça o seu voto de forma livre e consciente. Local de votação, aquela relação na cabine de votação deve ser feita entre o eleitor, sua consciência e a urna eleitoral. Né? Não se admite, por exemplo, material fotográfico, smartphones, celulares para registrar foto e selfie. Aquele momento é de profunda seriedade e profunda concentração. Vamos deixar esses equipamentos para registrar momentos outros, né, que não demandem tanta atenção e tanta importância como esse exercício do direito do voto, que vai pautar a vida do cidadão nos próximos 4 anos. Obrigado e bom trabalho. Eu que agradeço. Conversamos aqui com o juiz auxiliar da Corregedoria Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, Thiago Brandão. Joelson. Um abraço aí, obrigado, viu, Elivaldo Barbosa, e obrigado, doutor Thiago, também. Não vai faltar trabalho para a Justiça Eleitoral até lá, até o resultado das eleições. Obrigado, viu, Elivaldo?